Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, como a gente estava falando ontem sobre idolatria, eu vou destrinchar um pouco mais desse assunto, que nem eu falei no vídeo para vocês, tá? Eu fiz um vídeo com captura de tela e agora eu vou explicar um pouco mais, até sobre a questão linguística, tá? A quem interessar possa, eu estou melhorando, tá pessoal? Eu estou com uma abscessa aqui no céu da boca, tá? Então às vezes é difícil pronunciar certas palavras. Eu até coloquei brincando no WhatsApp, né, que eu estou com uma bola na boca. Podem zoar, tá? Então vamos lá, pessoal. Toda língua, às vezes tem palavras que elas têm mais de um sentido. Isso nós chamamos de sentido polissêmico da palavra. Por que isso acontece? Acontece porque às vezes na origem da palavra, se a gente for rastrear até a raiz, a palavra não tinha o que separava ela de duas coisas distintas. Então elas acabavam tendo as duas coisas tendo o mesmo sentido. Depois, com a evolução da língua e da sociedade, há uma separação entre duas coisas, então a palavra acaba ficando uma palavra polissêmica. Eu vou começar dando um exemplo para vocês do inglês, tá? Essa palavra aqui em inglês, ó, alien, ela significa duas coisas. Ela significa alienígena e também significa estrangeiro, apesar de ter uma outra palavra que significa estrangeiro, que é foreign. Mas alien, ela também é aplicada na América para se referir a estrangeiros, pessoas de outros países. Por quê? Porque originalmente, na raiz dessa palavra, um alien era tudo aquilo que vinha de fora, vinha de longe, de outro lugar. Então, por exemplo, o cara estava lá na Inglaterra, em Londres, e vinha alguém que vinha lá da China, para aquele cara, aquele chinês era um alien, porque ele vinha de um lugar muito longe, distante. E naquela época não tinha concepção de alienígenas como nós temos hoje. Isso é uma coisa até moderna, né? Ufologia. Aí depois, quando foi surgindo a ufologia, tá? O ET, disco voador, eles acabaram aplicando o mesmo termo. Os ETs são estrangeiros, eles vêm de fora, são aliens. Então por isso que a palavra tem dois sentidos, tá bom? Isso é comum em todas as línguas. No hebraico também. Eu vou até usar aqui, me baseando num comentário que o rapaz fez, apesar de que eu já tinha falado disso antes, que é essa palavra aqui, ó, em hebraico. Essa palavra aqui, pessoal, é Baal. O nome daquela divindade pagã lá, tá? Agora, o que significa Baal? Baal tem dois sentidos. Baal significa marido e senhor. Por quê? Porque nos antigos israelitas, eles não tinham aquela concepção de casamento moderno como nós temos hoje. Na verdade, a própria Bíblia fala, né? O homem se unirá com a mulher e os dois se tornarão uma só carne. Então não tinha uma cerimônia, um rito, não tinha essas definições modernas do que é o marido. Então não tinha. Eu tô dormindo com a fulana ali, nós somos uma só carne, nós somos um casal. Pronto. Então eles entendiam que o homem, ele era o senhor da mulher, o Baal dela. Não tinha essa separação de termo. Quem que é seu Baal? Meu Baal é o Yosef. Pronto. Então todo mundo ia entender que ele era o senhor e marido dela, porque era uma coisa só, não tinha essa distinção. Depois, com a evolução da sociedade, casamento, tal, regras, etc., a sociedade vai evoluindo, aí a separação de duas coisas, do que é um senhor e do que é um marido. Aí a palavra continua a mesma. Então Baal pode ser tanto senhor quanto pode ser marido. E ainda por cima é o nome de uma divindade pagã. Então ela tem esses dois sentidos por isso, porque na raiz original da palavra, que não é nem do hebraico, né? A raiz vem de outras línguas antes do hebraico, mas na raiz original era uma coisa só, marido e senhor. Não tinha essa separação. Depois houve a separação do que é um marido e do que é um senhor. Mas na original não tinha, tá bom? E o mesmo acontece, pessoal, com aquela palavra que eu mostrei ontem para vocês, que é a palavra ídolo, que é Elil em hebraico. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. É dois lâminas. Meu lâmina de comer feinho, mas é assim mesmo, tá? Elil. A origem dessa palavra era tudo aquilo que era inútil. Então, por exemplo, você via lá, por exemplo, tinha um servo inútil. Aquele servo é um Elil. Pronto. Você quer comprar uma tesoura? Não, essa tesoura para mim é inútil, não vai servir para nada, etc, etc, etc. Tudo aquilo que era inútil, fraco. Só que aí, com o tempo, quando começa a surgir o monoteísmo nos hebreus, segundo a Bíblia a partir de Abraão, quando eles começam a se tornar monoteístas, eles começam a perceber que aqueles deuses pagãos eram inúteis, eram Elil. Por exemplo, diz a Bíblia que Abraão era filho de Terá, e Terá fazia ídolos, fazia estátuas de Baal. Aí, supostamente, Abraão tem um estalo, ele começa a pensar assim, poxa, para que eu estou fazendo um Deus para mim? Como é que esse Deus vai me ajudar? Perdão que a língua baixa aqui dá um problema. Como é que esse Deus vai me ajudar se sou eu que estou fazendo esse Deus? É o mesmo que eu pegar aqui meu apagador, ó, falar que ele é um Deus, aí eu falo, apagador, faz cair um Pix de R$1.000 na minha conta. Vai cair um Pix de R$1.000 na minha conta?
Não, porque é só um apagador, é só um objeto inútil. Ele não tem utilidade, ele não consegue fazer nada. Então Abraão, supostamente, ele tem esse estado, ele começa a perceber, peraí, eu fiz um deus Moloque aqui, fiz um Marduk, fiz uma Xerá, mas sou eu que estou fazendo esses deuses, como é que eles vão me dar alguma coisa? Ou me abençoar, ou me fazer próspero, ou coisa do tipo. Então ele começa a perceber que aquelas divindades eram inúteis. Deixa eu até escrever aqui. Inúteis. Inúteis. A gente somos inúteis. O traje a rigor ainda fazia um rockzinho legal. Enfim. Então por isso que depois há uma separação daquilo que é um ídolo e daquilo que é simplesmente uma coisa inútil. Mas a palavra fica sendo usada para os dois sentidos ainda. Então quando a Bíblia se refere a divindades pagãs, ou ídolos pagãos, eles usam esse termo para dar a entender que aquele Deus era um Deus inútil. A maior prova disso é o sacrifício de Elias. Elias vai lá, ele faz um desafio aos profetas de Baal, inclusive não é sacrifício, é desafio, perdão. Aí ele fala assim, ó, se Baal for Deus, ele bota fogo aqui nesse holocausto. Se o meu Deus for Deus, ele bota fogo. Aí ele fica até zombando lá dos profetas de Baal, né? Parecido com o que eu faço aqui no canal, que os cristãos não entendem, né? Que a zombaria também é uma ferramenta para fazer as pessoas exercer a lógica. Ele fala, cadê o Baal? Ele está dormindo? Será que ele foi passear? Será que ele deu uma volta? Não sei o quê. Fica zombando e Baal não consegue fazer nada. Então por quê? Porque Baal era um Eliú, um inútil. Então quando a gente tira o português e tenta entender a concepção das palavras, fica mais fácil para a gente poder começar a compreender essas questões. Eu vou dar mais um exemplozinho aqui para vocês, quer ver? No hebraico tem esse termo aqui, que é zur. Eu consigo fazer o zain. É zur. Zur em hebraico é estranho. A palavra estranho, ela também pode ter dois sentidos, porque estranho também pode se referir a tudo aquilo que é estrangeiro. Porque se você nasce num país, num povo, numa cultura, quando você se depara com uma cultura diferente da sua, você acha aquilo estranho. Então aí que surge uma palavra que começa a ter um sentidozinho meio duplo. É estranho, mas porque é estrangeiro. Notaram a semelhança? Estranho, estrangeiro, estranho, estrangeiro. Tanto que aparece em Deuteronômio Deus condenando o culto estranho. O que é um culto estranho? É um culto estrangeiro. É um culto de outro povo, é um culto pagão. Por exemplo, nós somos brasileiros. Imagina que você vai, por exemplo, para um país da África, quando chega lá eles comem aquelas aranhas fritas. Tem isso, sabia? Aquilo para nós seria um culto estranho. A gente não suporta nem ver a aranha direito. Imagina você ver uma aranha toda fritinha assim, alguém oferecer para você comer. Para nós seria um culto estranho. Por que é estranho? Porque é um culto estrangeiro. Não é parte da nossa cultura e nem da nossa concepção. Não tem nada a ver com os brasileiros. Então, a palavra acaba tendo um sentido polissêmico, duplo, tá bom? E um tratado do Talmud, pessoal, ele trata disso. Ele fala desses pecados, desses cultos estranhos, sempre se referindo aos cultos estrangeiros, como Avodah Zarah. Avodah Zarah. Eu estou escrevendo em português mesmo, tá? Para vocês entenderem. Então, Avodah Zarah é um tratado que trata desses cultos, que não são cultos de Israel, e que na concepção dos rabinos são cultos estranhos, porque são cultos estrangeiros. Isso envolve o quê? Culto às estrelas, que aparece lá em Reis, que os israelitas fizeram isso, culto ao exército do céu, né, aos astros. Envolve culto a outras divindades, como a Bíblia menciona, né, que às vezes tem lá os judeus adorando a Xerá, Moloque, Baal, não sei o quê. Envolve culto a pessoas, que também era proibido. Por exemplo, Nabucodonosor queria ser venerado como um deus. Então isso também é proibido. Você cultuar uma pessoa como se aquela pessoa fosse uma divindade. E tudo aquilo que foge do normal, como por exemplo cultos bizarros, como aqueles cultos dos bacanais romanos, que eu já expliquei aqui para vocês, que eram verdadeiras orgias sexuais. Então tudo isso entra nesse tratado aqui, ó, de Avodah Zarah. Agora, o que é um Eliú? O que é o ídolo? É só uma estátua de pedra, como os protestantes falam, os católicos? Não. Pode ser estrelas. Teve Israel uma época um culto a estrelas, que eles chamavam de exército dos céus. Estrelas não é uma estátua de pedra. Podem ser deuses estrangeiros, ou divindades estrangeiras. Inclusive um rapaz fez uma observação interessante aí, né, que ele falou que tem uma diferença entre veneração e culto, né? Também é interessante, uma hora eu posso abordar isso daí, tá? Mas aí quando eu falar mais de idolatria, agora eu estou falando mais do ídolo, tá? Entendeu? Podem ser pessoas. Durante a história da humanidade sempre teve pessoas que quiseram ser adoradas como deuses. O ser humano é uma estátua? Não, pode ser uma pessoa. Pode ser, que nem eu mostrei naquele vídeo que eu fiz com a captura de tela, uma prática ritualística, como os profetas de Baal, que eles faziam cortes no corpo para tentar chamar a atenção do deus Baal.
Tem estátua de pedra? Não, mas aquilo também era um tipo de culto para uma divindade pagã, uma divindade inútil. Ele pode ser também pessoas, rito, deixa eu ver, eu estou esquecendo de algum detalhe aqui. Estrelas, divindades estrangeiras, pessoas, rito. Bom, são esses elementos. Eu vou colocar só por colocar aqui também uma estátua, tá? Uma estátua que remete a uma divindade. Aí sim seria um culto idolátrico. É claro que não é qualquer estátua, uma representação artística, por exemplo, não é uma idolatria. Por exemplo, o próprio Deus da Bíblia, ele manda fazer um templo cheio de imagens. No templo tinham querubins esculpidos, que a asa de um querubim encostava no outro. Eu já mostrei até para vocês aqui o que é um querubim, que vem lá do querube, que vem do assírio curube e assim por diante. O Deus mandou fazer também bois para sustentar uma base de... um tipo de uma base de... como se fosse uma bacia em cima de 12 bois, representando as tribos de Israel. Esse mesmo Deus mandou colocar querubins em cima da Arca da Aliança. Esse mesmo Deus mandou Moisés fazer uma serpente no deserto, como castigo para o povo, etc, etc, etc. Então Deus não é contra estátuas ou imagens. Tanto que eu mostrei no vídeo anterior para você, até Davi tinha uma estátua na casa dele. Do que era aquela estátua, não sabemos, mas eles não eram contra. Eles eram contra o culto. E quando começa a virar um culto a coisas inúteis, aí que entra na prática do enlil, idolatria. Aí fala, não, aí é Avodá-Zará. Avodá-Zará é um culto idolátrico. Quer dizer que uma pessoa que segue a Bíblia, ela não pode ter um quadro em casa, uma paisagem dos 10 mandamentos, sei lá, qualquer coisa do tipo? Pode, isso não é idolatria. A pessoa está tendo aquilo ali como uma lembrança de uma passagem bíblica. Agora, se você for prestar um culto para algo que é inútil, eu pegar um quadro de Moisés e começar a cultuar, aí eu entraria na prática de Avodá-Zará, idolatria. Bom, pessoal? Então tá aí, pessoal. Esse aqui é mais um vídeo, mas eu vou destrinchar mais aí nesse assunto, tá ficando interessante, tá? E aquilo que eu falei de Zacarias 11 lá, eu já tinha falado anos atrás aqui no canal, eu já tenho vídeo sobre isso, tá? Mas é que o próprio Deus fala que ia mandar um pastor enlil, inútil, e ia ser venerado, justamente para testar a fidelidade do povo dele, para ver se o povo dele ia ser fiel a tudo aquilo que ele falou no Velho Testamento, ou se ia seguir o primeiro pastor enlil que aparecesse, tá? Aí, cada um tire suas conclusões, tá? Eu não vou nem argumentar mais, porque senão pode ser que eu ofenda os cristãos. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. É interessante, né? A gente ver a raiz das palavras, né? Tá vendo? Meu canal é um dos melhores que ensina essas coisas pra vocês, tá bom? Espero que tenham entendido. Quem não entendeu, voltem o vídeo de novo. Veja de novo que é interessante. Quem puder dar um like aí, pessoal, é muito importante. O YouTube tá uma porcaria. O YouTube só funciona com engajamento, pessoal. Quem é inscrito, ativa o sininho para saber ser notificado. Eu tenho 2 listas de aviso, tá? Uma no WhatsApp e uma no Telegram. Não é grupo, tá? Não tem grupo. Todo dia tem gente que ainda tem grupo, são só lista de aviso, para tentar aumentar o alcance dos vídeos. E o alcance dos vídeos só aumenta assim, dando like, comentando, pode até xingar quem quiser, não importa. Mas isso é uma forma de tentar burlar essa barreira do YouTube, tá bom? Inclusive o like, quem puder, atualiza a página, porque ajuda a pessoa a dar like. E quando atualiza, o YouTube retira o like, tá bom? Mas a importância desse tipo de força que eu peço para vocês, que aumenta o engajamento e a atividade do canal. Aí um videozinho desse assim, bem simples, mas bem explicado, pode alcançar muito mais gente, tá bom? Então, obrigado aí a todos aí pela força aí. Paz a todos.